Olá, sejam muito bem-vindos à Lunar House. Bom, antes de apresentar os nossos produtos, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que dedicou o seu tempo para estar aqui acompanhando essa apresentação. Você acabou de definir um marco na história da sua empresa. Você dedicou o seu tempo para conhecer um sistema que vai levar o seu negócio para outro nível. E eu digo isso porque hoje a tecnologia tem que estar aliada às empresas para que elas possam crescer e se destacar no mercado que está cada vez mais competitivo. Então, presta bem atenção no que você vai ver nos próximos slides, né, durante a apresentação, porque isso é muito importante. Cada detalhe que eu vou mostrar aqui, né, é muito importante para que você consiga entender o porquê essa ferramenta é tão poderosa e vai fazer tanta diferença na sua empresa. Bom, e eu irei começar apresentando para vocês a nossa frente de caixa, o PDV, tá? Essa ferramenta, essa é a tela basicamente que você vai ver o dia inteiro na sua loja. Então, se você tem um mercado, um hortifruti, uma loja de conveniência, ou os comércios afins, né, seja uma lanchonete, etc., essa é a tela que você vai ver o dia inteiro para você poder atender o seu cliente, né? Então aqui a gente vai clicar na tela ou dar um Enter e vai abrir aqui. Depois um pouco mais para frente eu vou explicar o que é essa central administrativa. Basicamente aqui na hora que você digita o usuário e senha, ele vai pedir para você digitar o troco de abertura, tá? Então aqui você vai contar o dinheiro que você vai deixar de troco e vai informar nessa tela. Vou deixar zero mesmo e vou mostrar para vocês a nossa tela de caixa, né? Onde fica livre para você passar os produtos. Então, nessa tela aqui, você tem a liberdade de procurar o produto, de passar o código de produto. É aqui que você faz o cupom fiscal do cliente, né? Então, aqui você pode adicionar o CPF do cliente, pode adicionar um cliente cadastrado, cancelar um cupom, cancelar um item, dar desconto. Aqui você pode fazer tudo. A operação dessa tela é bem simples. Se você tem um leitor de código de barra, seus produtos são de código de barra, né? Por exemplo, no mercado, você vai passar o código do produto, ele vai entrar nessa linha de cima roxinha aqui, onde está escrito digite o código ou passe o produto. E aí ele vai entrar na nossa lista. Por exemplo, eu vou digitar um código aqui de um item. Eu vou colocar um código alfanumérico, tá? Lembrando que o nosso sistema ele aceita letras e números. Se você tem produtos que são somente números, né? Observem aqui no canto de cima que ele está escrito 789. Se você clicar, ele fica ABC. A partir do momento que ele está como ABC, ele vai entender que tudo que você digita no teclado, ele é parte do código. Ou seja, ele vai identificar códigos alfanuméricos. E se você digitar aqui e apertar o 7, deixar 789, quando você apertar uma letra, a gente tem alguns atalhos no nosso sistema. Então, quando está em 789, as teclas são atalhos. E quando está no Ctrl aqui, né, se a gente apertar Ctrl ou no ABC, as teclas se tornam parte do código, beleza? Então, eu vou digitar aqui B301, é um dos nossos produtos, tá? Acho que o CF02 é um outro dos nossos produtos que está cadastrado aqui na nossa base de teste. Eles vão entrar aí, né, como se eu tivesse utilizado meu leitor de código de barra. Mesma coisa se eu digitar um número somente, né? Eu apertei Ctrl aqui agora para voltar para 789 e vou digitar aqui um número. Então eu vou digitar aqui o 10, o 1002, né? 10.002. Tá, ó, eu coloquei mais um produto, somente números, beleza? Basicamente aqui eu já posso fazer o recebimento, eu posso clicar aqui no botão receber e fazer aqui, ó, o cupom fiscal, ou se você tiver numa negociação, você pode fazer um orçamento. Não tem por que fazer uma nota fiscal aqui, porque é só uma tela de teste. Ele vai me jogar aqui para a tela de recebimento. Aqui na minha tela de teste, eu tenho várias formas de pagamento cadastrado. Essas formas aqui, elas variam de local para local, ok? A gente vai fazer o cadastramento individual para cada tipo de negócio. Então, se você aceita cartão de crédito, débito, voucher, Mercado Pago, PicPay, se você aceita boleto, o que você fizer aí na sua loja, a gente vai configurar de acordo com o seu negócio, ok? Aqui é uma situação específica, eu cadastrei várias para que vocês vejam que dá para colocar a quantidade que quiser. A gente pode configurar aqui e eu vou clicar agora para receber do produto
em dinheiro. Só que antes de receber em dinheiro, eu não vou apertar a tecla F11 para receber em dinheiro. Tá vendo? Ó? Antes de cada forma de pagamento tem um atalho. Então, quando a gente cadastrar aí, vai ser o atalho da sua forma de pagamento, né? De acordo com essa numeração aqui. Cada F vai ser um atalho para você. Então, eu vou digitar aqui como se o cliente tivesse me dado R$ 50 e vou clicar aqui em dinheiro. Automaticamente, né, como eu configurei um desconto aqui, ele vai me dar um desconto de 1,40 nessa venda e ele vai calcular o troco para ser entregue para o cliente, beleza? Eu deixei um timer para ele finalizar sozinho enquanto eu estou dando o troco para o cliente. Esse timer ele é opcional, posso aumentar ele para 10 segundos se for o caso, ou tirar e aguardar, apertar a tecla Enter, né, para você continuar visualizando o troco até você entregar para o cliente. E basicamente essa é uma operação de venda, né? Se a gente for fazer de uma forma mais rápida, não passando por esses detalhes de explicação, a gente vai parar direto na tela de recebimento e já foi finalizado aqui, né, a minha venda. Então a operação ela é muito rápida e fluida, o sistema ele é leve, né? Então isso ajuda bastante para que a operação também seja mais rápida. Mas, por exemplo, se eu precisar cancelar agora essa venda que eu acabei de fazer, eu posso apertar a tecla F8 e clicar aqui em sim. Ele vai me pedir um motivo. Isso é muito importante, né? Para você deixar para os seus funcionários marcado aí por motivo, porque ele está cancelando. De repente o cartão do cliente não foi aprovado. Tá? Então é um exemplo de cancelamento. Ele vai imprimir isso, né? E aí vai aparecer no papelzinho da notinha do comprovante de cancelamento dessa venda. Tá? Então você tem um controle geral dos cancelamentos também. A gente tem funções aqui, por exemplo, de alterar a tabela de preço, né? Então, se você trabalha com mais de um preço para um determinado produto, você tem essa possibilidade. E eu vou estar mostrando isso para vocês agora da seguinte forma. Eu vou entrar na tecla F3, que é um atalho do nosso sistema, e vou apertar aqui, vou escrever aqui café. Os meus cafés, eles têm um preço da tabela padrão, né? A minha tabela principal. Então, por exemplo, aqui esse meu café, o primeiro está R$19,90, o segundo está R$7, o terceiro aqui R$7. Aqui mais para baixo eu tenho alguns outros cafés que está R$5. Agora eu vou fazer uma alteração na tabela de preço. A nossa tabela de preço ela é diversificada, tá? E você pode especificar o cliente que você quer que essa tabela de preço atue. Então é muito importante sempre você cadastrar o cliente e dizer qual tabela de preço vai ser praticada para ele. Eu vou apertar minha tecla F6 aqui no meu sistema e vou localizar o cliente que está cadastrado com essa tabela de preço. Selecionei o cliente, vou apertar F3 novamente e vou fazer a minha consulta. Observem agora que os nossos valores mudaram. A gente está falando agora aqui que o nosso café de 250 gramas, que antes era R$19,90, agora está a R$15,90. O outro está a R$6 e o outro R$4,50. Então a tabela já foi aplicada. Tá? Então o preço não vai aparecer como desconto, ele vai ser o preço do produto que foi determinado para aquele cliente. Certo? Com isso a gente vai agora passar aqui para a tela principal, né? Vamos voltar ao início aqui do nosso PDV. E aqui a gente também tem algumas outras opções, como por exemplo a gente fazer a carteira do cliente, né? Para aquele cliente que compra e vai pagar depois. Você pode definir aí um valor de limite para ele, você pode consultar também as compras que ele fez, saber o que está atrasado, o valor futuro que ele vai ter para pagar. Nessa tela a gente tem toda essa aplicação. E para quem tem restaurante, né, ou atende com comanda, a gente tem uma tela aqui para você fazer o gerenciamento de comandas, né? Aqui você pode fazer o lançamento de uma comanda, por exemplo, comanda 10 aqui, e eu posso lançar os produtos aqui da mesma forma. Tá vendo? Eu posso vir aqui na comanda 10 e fazer o lançamento do produto. Fazer aqui um lançamento. Eu confirmei aqui. Se você tiver aquelas impressorinhas de rede e aí você tem o seu ponto onde você está lançando e você tem uma impressora que fica na cozinha, quando você lançar ele imprime na cozinha, imprime na copa. A gente tem uma outra tela só voltada também para a parte do delivery e dos pedidos, né? Então a pessoa pode lançar. A gente também ainda tem uma outra versão, né? Que é mobile, que basicamente ele mostra essa telinha da lateral aqui roxinha, que é o teclado, para você lançar os produtos. E também a gente tem uma tela que é totalmente animada. A gente tem imagens, a gente tem categoria, subcategoria, bem fácil de trabalhar para quem tem restaurante, beleza? Isso aqui é específico, né, para quem tem restaurante, lanchonete, trabalha com comandas, né, padaria, mas é uma função que é bem legal, né, e bem útil também.
né? Você pode observar que aqui você consegue acompanhar quantas comandas estão em aberto. Se for mesa, no caso, também é configurável para a questão das mesas. E aí vai somando aqui e você vai ter uma noção do que está existindo de consumo, o que tem para fechar. Essas comandas aqui, elas com o tempo, a gente consegue configurar no sistema, elas vão mudando de cor. Então você vai saber se a comanda tá inativa, né? Por causa de muito tempo ali o cliente consumindo, de repente ele está muito tempo sem consumir sem consumir nada, sem movimentar a comanda dele. Então você pode ver aqui qual a mesa que é ou qual a comanda que o cliente está e aí de repente oferecer mais alguma coisa para ele, ver se ele quer fechar a conta, saber quanto que já deu, né? Você tem como imprimir a conta aqui. Então tem várias opções. Nesse caso aqui, né? Eu vou cancelar essas comandas porque eu não vou importá-las no meu caixa para fazer a finalização. Bom, basicamente o nosso PDV, a parte operacional é isso, né? E a gente vai pegar com mais detalhes em um treinamento, caso você adquira o nosso software após essa apresentação. E no final dessa apresentação, eu vou liberar um cupom para você, né? Para você poder estar adquirindo o nosso sistema e ganhar um desconto. É só você apresentar para a gente, você pega, tira um print da tela aí no final da apresentação e aí você manda para a gente, que a gente sabendo que você assistiu toda essa apresentação aqui, a gente vai te dar um desconto bem bacana aí para você comprar o sistema aí para sua loja. Beleza? Eu vou passar aqui agora, sair do PDV, né? Só vou mostrar mais uma telinha para vocês, que é a tela de resumo de sessão. E mostrando essa tela, eu vou te mostrar a central administrativa, né? Eu vou diversificar agora o sistema. Então, eu vou te apresentar o nosso sistema local, né? O PDV, ele basicamente é igual para as duas versões do software, tá? O PDV, ele é assim, ele trabalha de forma sincronizada. Então, se você está com a nossa versão em nuvem, ele vai carregar tudo para a nuvem. E se você está com a versão local, ele vai carregar tudo para o servidor da própria máquina que você está aí operando. Beleza? Então eu vou clicar aqui em finalizar sessão. Ele vai pedir aqui para mim fazer a contagem de todas as formas de pagamento que operou durante o dia. Então isso aqui é uma conferência de caixa. Isso aí você já faz hoje na sua loja, talvez de forma automatizada se você já tem um software. Se você não tem ainda, você faz aí no seu caderninho com a calculadora. Mas isso aqui é necessário, aquele cálculo que você tem que fazer para fechar o caixa. Fez esse cálculo, o que, que vai acontecer? Eu vou zerar tudo aqui e vou clicar em finalizar e visualizar. Ele vai imprimir uma fitinha na sua impressora. E aí ele vai te mostrar tudo que teve de operação, o que tá batendo e o que, que não está batendo, né? No treinamento também você vai entender o que, que é. Por exemplo, aqui, ó, os cancelamentos, né, que a gente teve. A gente vai ter os produtos que foram vendidos. A gente tem todo um filtro do que aconteceu no caixa durante o dia, ok? Então, agora falando um pouquinho da nossa central administrativa. Essa central administrativa ela só vai aparecer para você se você adquirir o sistema local. O que seria o sistema local? O banco de dados ele é instalado na sua máquina e somente nesta máquina você terá acesso ao banco de dados do sistema. Você pode ter até mais de um PDV, pode ter vários PDVs, porém esse sistema ele fica sincronizado nessa máquina e você não tem acesso de outros locais, como o nosso sistema em nuvem possibilita para você. E já já você vai entender um pouco melhor essa diferença, né, de que acesso que eu estou falando e como que é acessada essa nossa outra retaguarda em nuvem. Basicamente aqui você tem essa central e você, na hora que você clica aqui em produtos, né, você tem acesso ao cadastro de produtos para você fazer o controle de estoque, para você fazer adicionar um produto novo que ainda não tenha no seu portfólio aí de produtos, né? E você pode selecionar aqui, por exemplo, as categorias, subcategorias, fazer um filtro, né, para ficar mais fácil de configurar os seus itens. Então, a nossa parte de administração de produto, ela é bem completa. E o nosso cadastro também ele é bem simples, né? Ele pede as informações ali básicas do produto, você já consegue trabalhar. E se você for daquelas pessoas mais exigentes, né, que gosta de controlar isso a ponto de você colocar ali cada informação, cada marca, cada subcategoria, o sistema vai te dar relatórios cada vez mais ricos, tá? Ele aceita, né, você colocar essas informações. É um sistema bem completo. E aí, basicamente é isso na parte de produtos, né? A gente pode clicar aqui em adicionar produto, ele vai pedir as informações básicas. Posteriormente, quando a gente clicar em salvar e editar, ele vai pedir os detalhes do produto aí para você colocar as categorias, subcategorias e afins. A gente tem umas outras telas aqui também para cadastrar os impostos, né? Se você tiver aquelas impressorinhas de etiqueta
A gente consegue configurar no sistema para você imprimir etiqueta de gôndola, né? Você tem aqui para cadastrar as formas de pagamento, como eu falei. Então você pode adicionar quantas formas de pagamento quiser aqui, a gente tudo configurável. Você consegue acompanhar as vendas que teve na sua loja, as vendas que teve na sua loja. Então, você clicando aqui no reloginho aqui, você vai ver quanto que vendeu no dia. Clicando na sacolinha, as formas de pagamento. Aqui você vai ter um resumo dos impostos que foram apurados de acordo com cada venda que você fez. Quando você tem aí, né, na sua loja, você vai ter o sistema do SAT instalado, o NFC. Então, a gente também tem o filtro por categoria e subcategoria. Então, aqui eu tenho a categoria de café, e dentro dessa categoria de café eu vendi o café expresso italiano, o Nespresso e o café 3. Então, ele me filtra todos esses itens. E ainda posso clicar nesse botãozinho aqui que ele imprime naquela impressorinha térmica, né? Então, você tem esse resumo, você pode imprimir diversos relatórios aqui, tá vendo? Que você pode imprimir aí para você fazer uma simples conferência. Você também consegue criar promoções no sistema. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei para vocês aí da apresentação? Que eu falei para vocês que a gente podia criar tabelas para trabalhar preços diferenciados? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente pode criar uma promoção e trabalhar essa promoção por um determinado período de tempo ou por um período ilimitado. Ou a gente pode configurar também a venda de atacado. E o que seria? Por exemplo, eu tenho uma configuração que eu fiz aqui recentemente, que é a minha promoção 1. Eu vou clicar na configuração dela para você entender como está configurada essa promoção 1. Por exemplo, eu cliquei em atacado e o meu produto Café 3 Vibrante, ele faz parte dessa promoção. E sempre que eu comprar 3 cafés desse mesmo, o valor dele vai passar para R$ 4,50. E ele custa R$ 5,00 hoje, no meu estoque. E a mesma coisa o café 3 pleno. Então, qualquer um desses dois cafés que eu passar 3 unidades no meu caixa, automaticamente o sistema vai interpretar diferente da outra lá, do tabela de preço. Aqui o sistema vai lançar como desconto, tá? Então, significa que a cada 3 unidades ele vai receber esse desconto. Beleza? Aqui a gente pode configurar dia da semana, pode configurar o horário da validade da promoção, a data inicial, data final. Se você não quiser mais trabalhar essa tabela com esses valores, você pode vir aqui e desativar, né? Clicar em inativo e salvar, que ele vai inativar automaticamente, ou clicar aqui simplesmente em desativar. Então você pode configurar aqueles seus produtos que quando o cliente comprar em maior quantidade, o preço vai passar a ser, né, de atacado. Aqui também a gente pode cadastrar os clientes. Como eu disse, a gente tem o cadastro de cliente aqui, então você pode clicar aqui e adicionar parceiros, né? Se é cliente, funcionário, representante, fornecedor, você digita o documento, ele já, se for CNPJ, ele já traz automaticamente. Se for CPF, você vai ter que digitar as informações do cliente aqui no sistema. A gente tem também as configurações de NCM e a gente tem mais aqui uma configuração que seria para posto de combustível, que seria esses bicos, né? Esses bicos aqui é para quem tem posto de gasolina. No caso desse vídeo, eu não vou especificar porque a tela seria outra operação, então eu vou deixar essa parte aqui de lado agora. E em uma outra apresentação para quem tem posto de combustível, se você tem, não fique chateado, eu vou fazer um vídeo especificamente para vocês, porque aí a gente detalha com mais precisão, né, o posto de combustível, essa questão de bicos e tudo mais. A mesma coisa, gerenciamento de TEF e histórico de movimentos. A gente tem aqui no histórico de movimentos uma movimentação feita por um cliente específico ou por algum vendedor. Se você quiser buscar ele por CPF, você vai conseguir trazer uma listagem detalhada aqui, tá vendo? De cada venda, né, feita no caixa aí. Você pode filtrar e pesquisar. E depois você pode importar para um Excel ou para um documento de texto. Essa é a nossa central administrativa. Espero ter sido breve aqui, tenha ficado bem claro para vocês como é completa, embora seja bem simples, né? E esses detalhes do nosso sistema, você pode fazer muitas coisas com esses detalhes. Inclusive, a gente tem uma funcionalidade que serve para quem tem restaurante, né? Para quem trabalha com food, que são os modificadores. Essa parte aqui eu não tinha explicado, eu ia deixar para fazer separado, mas eu já vou mostrar para vocês aqui agora. Os modificadores, o que são os modificadores? Você vai ter um produto, vai ter um modificador para esse produto.
E então você pode criar ali, por exemplo, o hambúrguer. E aí você vai criar, por exemplo, eu vou ter um modificador lá, o hambúrguer de picanha, o hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de alcatra. E aí você vai montando esse lanche durante a venda. Na hora que você lançar o hambúrguer lá, ele vai mostrar os modificadores. Ou, por exemplo, se você tem uma açaiteria, você vai montar o açaí, você vai colocar o açaí e na próxima etapa ele já vai mostrar os modificadores. Ah, quer colocar leite condensado, granola, e você vai montando e ele vai modificando o produto e compondo o preço final dele. Tá ok? Então, basicamente, os modificadores é para você adicionar coisas no seu produto, né? E variar ali durante o lançamento dele. Então, fica mais prático do que você criar vários cadastros de um item para você poder lançar ele no caixa. Isso a gente tem tanto nessa versão quanto na versão retaguarda online, tá? Essa versão do local, ela é tão completa quanto a versão online. Porém, a versão online, ela é uma versão para quem gosta de fazer gestão do negócio. Se você gosta de fazer a gestão do seu negócio com mais precisão, com mais relatórios gerenciais, com mais relatórios detalhados, a versão da retaguarda online, ela é para você. Eu vou passar agora essa outra parte, eu vou fechar aqui a nossa central administrativa, a gente finaliza aqui a parte de PDV local, lembrando que a operação de caixa é a mesma tela para os dois sistemas, tá? A de única diferença é que um é local e o outro é em nuvem, e aí agora eu vou mostrar para vocês o que é a nossa retaguarda em nuvem. Bom, agora falando sobre a nossa retaguarda online, né? O nosso sistema de retaguarda em nuvem. Aqui a gente tem o nosso domínio, né? A gente vai ter o link para a gente acessar, né? Que você vai ter disponibilizado aí quando você adquirir o sistema. Então aqui, ó, saurus.net.br. E posteriormente a gente vai ter a barra aqui, né? E depois o nome do domínio. Nesse caso, estou utilizando o meu domínio Starsoft aqui, um domínio de teste. E você terá o domínio com o nome da sua empresa. Logicamente, a gente sempre coloca o nome da sua nome fantasia ou algum nome que você definir na hora da contratação. Ok? Então sempre vai ter algum nome para você colocar ali e abrir o seu domínio. Bom, aqui nessa tela a gente vai fazer login. Já estou com meu usuário e senha salvo. O nosso sistema de retaguarda, ele é um pouco diferente do nosso PDV local lá, né? Falando da nossa central administrativa. Por que que a gente tem essa diferença? Quando a gente trabalha com a retaguarda mais o PDV, o que seria o PDV? O PDV é aquela tela de operação. A central administrativa, lá local, é onde você cadastra produto, altera preço, cliente, vê todos aqueles relatórios que eu expliquei no vídeo passado. Porém, quando a gente tem a central administrativa vinculada ao PDV, a gente já faz o cadastro todo ali. Então a gente faz o cadastro de forma local. Quando a gente está falando de retaguarda em nuvem mais o PDV, você não tem aquela central administrativa ao seu dispor para fazer cadastros, ok? Então sempre você vai ter que acessar a sua retaguarda, né? Que a gente está aqui pelo domínio. Então essa é a sua parte gerencial do software. Então, aqui a gente vai ter alguns menus, né? Observem que a tela é bem clean, não tem muita informação. A gente tem aqui desse lado aqui os módulos e algumas opções aqui para você selecionar. Essa barra aqui é uma barra de favoritos, eu posso tirar essas opções aqui, eu vou remover tudo para ficar mais fácil de entender. Os nossos módulos aparecem todos aqui e quando a gente clica ele expande as opções que tem dentro de cada módulo. Ok? Então eu tenho aqui administração, configurações fiscais e uma infinidade de outros módulos aqui que vai se adaptar de acordo com cada negócio. Então, se você tiver um posto de combustível, a gente tem um módulo aqui para configurar os bicos, a gente tem um módulo de bicos de automação. Então, não, eu tenho uma loja de conveniência, tem a parte de produtos e estoque. Você vai configurar os produtos e assim vai indo. Vai de acordo com a sua necessidade. A gente vai identificar a sua necessidade, vai parametrizar o sistema para você, para o seu uso e vai deixar ele configurado. Aí a gente vai te treinar em cada opção que é voltada para o seu negócio, ok? Então aqui, ó, vou abrir a administração e vou selecionar algumas opções para me deixar como favoritos. Isso aqui você tem essa opção ao seu dispor, que é para facilitar o seu uso no dia a dia.
Então eu tenho aqui as configurações fiscais, esse aqui eu não vou colocar nos favoritos, vou colocar aqui o cadastro de produtos e eu posso, né, com o meu sistema aqui de forma muito prática, configurar as opções que eu mais utilizo no dia a dia, tá? Então isso é muito prático, é muito fácil de configurar, né? Você tem essa flexibilidade, se você colocar alguma opção errada, você pode vir aqui tirar, isso é muito legal. Uma coisa bem bacana também no nosso sistema, na retaguarda em nuvem, um pouco diferente lá da nossa central administrativa, é a análise de negócio, né? Essa ferramenta ela vai te dar um relatório por períodos, né? Você pode definir os períodos que você quer visualizar a operação da sua empresa. Por exemplo, você pode comparar um ano com o outro. Eu vou fazer aqui uma simulação, tá? De uma operação nessa base de teste. Então, o que seria isso aqui? Ele mostraria todos os clientes que foram atendidos nesse ano, custo, lucro, ticket médio, ele vai te dar todo esse relatório, esse filtro. Aqui ele tem a receita por dia da semana, receita por mês, e aí ele vai filtrar cada mês certinho aqui para você. E aqui, se você não quiser acompanhar, por exemplo, total vendido ou lucro, você pode acompanhar só o custo que você teve mês a mês para você fazer seu cálculo de custo anual, né? Então você vai ter uma noção aqui quanto que você gastou durante um ano para poder manter a sua loja, a sua empresa funcionando, né? Automaticamente você pode filtrar aqui também o quanto você vendeu o ano inteiro, deixar visualizar somente isso. A mesma coisa no gráfico, eu posso deixar o gráfico aqui para me ver somente qual foi o meu custo anual ou somente qual foi o meu lucro anual mês a mês. Isso é bem importante, é bem bacana de você gerenciar. Você clicando aqui, você vai ter essas funcionalidades aí a seu favor, ok? Aqui embaixo é um relatório bem interessante também, receita por horário. O que esse receita por horário faz? Ele vai identificar que dia e que hora seu comércio abre e fecha. Então ele vai fazer o calendário aqui, ele vai colocar o reloginho aqui e ele vai identificar que hora que você abre o caixa e que hora que você fecha o caixa. E aí ele vai visualizar e te mostrar, né, que horário que você vende mais. E aí de uma cor mais clara, para, por exemplo, aqui eu não vendi nada nesse horário, para uma cor um pouquinho mais escura. Ele vai pegando uma tonalidade mais forte de vermelho, entre laranja e vermelho, né? E você vai tendo essa visualização aqui, ó, de cores. E aí você vai saber qual o seu horário de pico na sua loja. Para você fazer aí, de repente, sei lá, você tem uma loja de roupa, você vê que a sua empresa tem um fluxo maior num determinado período, de repente fazer uma promoção, ou então de repente lançar uma campanha, que isso vai facilitar você tomar uma decisão de implementar ferramentas novas para que você venha alavancar as suas vendas. Então, o nosso software ele trabalha em conjunto, né, com a sua empresa para que você tenha opções variáveis de negociação com o seu cliente. Então, você vai estar vendo o seu faturamento, o seu lucro e, ao mesmo tempo, você vai estar entendendo como que você vai atender essa demanda de clientes que você está recebendo em um certo período. Se você vai precisar de mais equipe, se de repente você está mandando um funcionário almoçar dentro de um horário que tem maior movimento na empresa. Então, tipo, todo mundo tá lá se matando, sendo que se as pessoas não tivessem saído para almoçar aquele horário, estaria dando conta e talvez até fazendo mais vendas, porque às vezes algum cliente pode ficar nervoso e não querer esperar porque está muito cheia a sua loja, entendeu? De repente o atendimento não fica a mesma coisa, porque a demanda está muito forte, você precisa correr para atender todo mundo e você não consegue dar a mesma atenção que você daria se você tivesse um respiro. Então a ferramenta ela trabalha em conjunto com você, ok? Mudando um pouco esse parâmetro gerencial de gestão de negócio, né? A gente vai visualizar agora é o central de vendas. Aqui nessa tela a gente pode colocar uma data inicial, uma data final e acompanhar, né, o faturamento da empresa. Então, eu clicando nessa engrenagem, eu vou ter uma opção de relatórios. Eu vou poder ver as categorias e subcategorias de produto, as formas de pagamento de apuração diária de cada do PDV, né, de cada PDV e os PDVs em loco, né? Que cada PDV que vai estar aberto lá na sua loja. Então, por exemplo, o caixa 1 que foi aberto aqui para operacionar esses valores. Eu vou clicar aqui de novo, vou vir na sacolinha aqui de dinheiro e ele vai mostrar as formas de pagamento que foram utilizadas nesse dia aqui no meu PDV. Tá vendo? Mesmo as vendas que foram canceladas, ele me mostra aqui os valores que foram cancelados para mim ter esse controle de cancelamento de forma de pagamento. Tá? O que foi efetivado ele está aqui e o que foi cancelado está aqui embaixo. Quando eu clico na engrenagem novamente, vem em categoria, ele vai filtrar as categorias dos produtos que foram vendidos no caixa. Aí que está o
o toque do negócio, né? Que é assim, é o toque especial desse relatório. É você visualizar dentro da categoria, por exemplo, café aqui, que eu tenho, o expresso que foi vendido, quantas unidades dele foi vendida, e aí o sistema vai me organizar isso do mais vendido para o menos vendido. Então, se você puxar isso um relatório do mês, você vai ter aquele produto que de repente você pensa, você está comprando muito daquele produto, e aí quando você abre o relatório aqui, você vê o seguinte: olha, esse café aqui, ele não está saindo tanto. Todos os outros vendeu mais de 100 unidades, por exemplo, e esse aqui vendeu um mês inteiro. Então, às vezes você vai olhar seu estoque lá, você tem lá 99 daquele lá de estoque. E aí tá lá parado, você não consegue vender, né? E aí você pode fazer o quê? De repente criar uma promoção para vender aquele produto logo e nem colocar mais, ou de repente diminuir a quantidade de compra daquele produto para evitar que você tenha perdas. E aí você pode deixar, não tirar de fato o produto, para que de repente algum cliente específico você atende com aquele produto, mas aí você diminui a quantidade, que isso já facilita a sua gestão e diminui as suas perdas, ok? Essa é a ideia de você ter uma gestão mais aprimorada no seu negócio. E aí a gente tem a nossa parte de produtos, né? O cadastro de produtos no nosso sistema ele é bem simplificado. Você pode detalhar mais ele. A gente tem da opção mais simples até a opção mais completa. E aí vai depender da forma que você, né, decidir utilizar o sistema. Então, se você quer criar um cadastro de produto detalhado para você ter os relatórios mais precisos possíveis, a gente tem aqui, na hora que você clica em adicionar produto, a gente tem uma gama de opções aqui para você preencher. E aí, depois que você preenche, ainda tem mais opções que você pode complementar no produto. Você pode cadastrar, por exemplo, aqui produtos iguais, sei lá, suco Tang, refrigerantes que você quer só mudar o sabor. E aí você vem aqui, cadastra todas as opções do produto, todas as informações dele, clica em gerar lista. Aí você consegue colocar só o código e adicionar variações. Isso aqui é uma opção que a gente tem, né? E aí, na hora do treinamento com o técnico que vai estar aí com você, ele vai te explicar detalhadamente como funciona cada uma dessas opções. Aqui eu estou passando mais por cima para vocês verem a qualidade e a riqueza de informação que o sistema te oferece para cadastrar produto, para buscar relatório. A gente também tem muitos relatórios aqui no nosso sistema. Eu vou dar uma passada aqui pelos relatórios agora de produtos. Os relatórios são todos configuráveis. Você pode escolher aqui uma gama de relatórios assim que eu posso dizer que dá para você puxar praticamente de tudo. A gente clicando aqui, olha o tanto de relatório que a gente tem no nosso sistema. É completamente assim. É quase impossível você usar tudo isso aqui. Entendeu? A gente tem muita opção. E aí o que, que a gente faz? A gente vai entender qual a sua necessidade, quais são os relatórios. A gente vai conversar com você, vai fazer uma análise do que você precisa de informação. E aí a gente vai configurar um relatório específico para você puxar aí na sua empresa e você ter as informações que você demanda no dia a dia. Ok? Então a gente vai configurar isso de acordo com a sua necessidade. Mas os relatórios são inúmeros e acredito eu que essa demanda vai ser atendida tranquilamente aí com nossos relatórios. A gente também tem algumas outras opções aqui, por exemplo, na área de saídas, se você quiser fazer nota fiscal eletrônica, a DANF, né, a gente tem aqui para fazer a nota fiscal eletrônica. O nosso sistema também ele é compatível com a emissão de nota fiscal SAT, NFCE. Você pode fazer todos esses documentos fiscais aí tranquilamente. Nosso sistema é 100% fiscal. E também a gente tem a nossa parte do financeiro, né? Aqui você vai poder fazer o controle geral da sua empresa, pode criar contas, né, despesas, criar grupos de categorias de lançamento, por exemplo, contas de água, conta de luz, aluguel, pagamento de funcionário e gerenciar tudo isso por aqui. E aí você que vai decidir quais opções que vão estar disponíveis para o seu uso no dia a dia. Lembrando que como o nosso sistema ele é baseado em módulos, você não é obrigado a utilizar todos esses módulos. Algumas coisas elas já estão presentes em algumas funções básicas, que já vêm com o software, mas esses módulos que são mais avançados, você pode ir adquirindo aos poucos. Conforme você for amadurecendo no negócio, entendendo mais de gestão, for sentindo a necessidade de evoluir, né, a gente tem essa disponibilidade para vocês e a nossa equipe está totalmente preparada para poder treinar você a utilizar essas ferramentas aqui e mudar o perfil da sua empresa para um perfil mais controlado, um perfil mais padronizado, onde você vai ter mais controle de tudo, né? Eu poderia dizer. Focando um pouco mais na parte de operação, aqui a gente também tem as opções aqui
Corta esse pedaço. E aí, focando um pouco mais na parte das operações, a gente também tem aqui na nossa retaguarda algumas utilidades, né? Que são geração de etiqueta, um gerenciador de tarefas. Essas outras duas opções aqui, mala direta para você encaminhar e-mails com promoção para os seus clientes, fazer o controle. A gente tem todas essas ferramentas aqui dentro. E uma que eu acho bem interessante de ressaltar aqui é a geração de etiquetas. Você tem aquelas impressoras de etiqueta de gôndola que a gente consegue configurar a etiqueta, coloca na sua, configura aí no seu sistema, na sua loja, né, para você fazer a impressão das etiquetas já de acordo já com o cadastro do seu produto. Então todo produto que está cadastrado no sistema ele já vai ser impresso direto na sua impressorinha de etiqueta de gôndola e você vai ter já um controle direto, de acordo com as entradas que você faz, você já pode gerar etiqueta e ir colocando na sua gôndola aí. Então o sistema já integra com as etiquetas de gôndola também. É só você ter o equipamento que a gente consegue implementar aí para vocês. A gente também falando um pouco de entradas, a gente tem duas funcionalidades bem interessantes aqui. A gente tem a entrada de mercadoria pelo XML. Então, se o seu fornecedor, quando ele faturou a nota para você, ele te mandou aquele e-mail com o XML, você pode vir aqui e importar, né? E aí, quando você importar esse XML, você já dá a entrada nos produtos, faz os vínculos, e toda vez que você comprar dele, o sistema já vai identificar que esse produto está vinculado. Ele é uma automação que a gente tem aqui, ele vai identificar e você já vai ter essa entrada de estoque automática. Lembrando sempre que a gente precisa referenciar. Então, no início é um pouquinho mais trabalhoso, porém, depois que você configura, é um clique aqui, outro ali, e você já deu entrada no seu estoque. A vantagem disso é gigantesca, porque ele otimiza muito o seu tempo no dia a dia, ok? E a gente tem uma outra ferramenta também, dentro da parte de entradas, que são os manifestos. Isso aqui vai variar do seguinte, você vai ter um certificado digital modelo A1, a gente vai configurar na sua retaguarda, e aí quando você quiser fazer as entradas, você vai clicar aqui em consultar manifestos. O que ele vai fazer? Ele vai buscar na base do Cefaz todas as notas que foram faturadas no seu CNPJ. E aí ele vai trazer para a sua tela aqui, e aí você vai fazer os processos de importação. Você vai manifestar essa nota, é claro, você vai dizer que você tem ciência que a operação foi realizada. É até uma prática que te traz segurança, porque ele vai te mostrar, de repente alguém está comprando algo no seu CNPJ. Se tem alguma coisa que você não se recorda, alguma coisa que você desconhece, no sistema aqui você consegue informar para o Cefaz que aquela operação você desconhece. Então você evita de tomar golpes aí, de ter alguém comprando alguma coisa no nome da sua empresa com essa ferramenta aqui. Além dela trazer também a importação do XML de forma automática, sem você precisar estar com ou XML ou a nota fiscal em mãos, ok? Então são duas ferramentas assim bem interessantes também que vai te trazer assim uma agilidade no dia a dia que você vai perceber que isso vai facilitar tanto operacionalmente, né, quanto de forma gerencial. Outra coisa muito importante é a parte fiscal. A gente tem a parte de retirada de documentos aqui. Isso facilita na hora de você mandar os XML para sua contabilidade, os arquivos que forem emitidos de nota fiscal eletrônica. Sempre que virar o mês, chegou lá o comecinho, vamos por, estamos em janeiro, virou mês, fevereiro. A gente vem aqui, coloca o mês anterior, seleciona a data inicial, data final, gera o arquivo e envia para a contabilidade via e-mail. Sua contabilidade vai receber lá todos os arquivos certinho, todos os XML de entrada, XML de saída, sejam eles NFCE, NFE, SAT, todos os documentos fiscais que foram gerados pelo seu sistema durante aquele mês que se passou, vão ser enviados para sua contabilidade. Bom, eu acredito que dentro do que eu passei aqui agora, foi o suficiente para deixar alguns pontos esclarecidos em relação à nossa retaguarda. Todas as integrações aqui, né? O nossa retaguarda, quando você cadastra os produtos, ele carrega automaticamente para o seu PDV, então eles trabalham sincronizados. E aí o resto seria questão de fazer treinamento, né? Para você entender como utilizar. A grosso modo é uma ferramenta muito grande, porém a gente sempre direciona os pontos que você precisa. Então você tem tudo ao seu alcance aqui, sem contar as facilidades de você poder acessar o seu sistema de onde você estiver. Então eu acredito que o nosso software ele vai ser uma ferramenta que será o seu grande aliado no dia a dia dentro
desse mercado onde tudo que precisa de informação rápida, onde tudo precisa que as coisas estejam consolidadas em um só lugar. Então você tem todo esse controle a partir da nossa ferramenta que vai estar à sua disposição. Ok? Espero que tudo tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, eu vou deixar os meus contatos aqui. Vocês podem entrar em contato comigo, esclarecer suas dúvidas. Como eu disse, vou deixar aqui no final desse vídeo também. Você tira só um printzinho da tela aí e manda pra gente, fala que você viu essa apresentação e a gente vai te dar um desconto especial para você estar adquirindo o nosso sistema, né? A gente está fazendo essa campanha porque a gente sabe como o mercado está agora, com essa situação que a gente vem passando. Então a gente quer, além de trazer o melhor, né, em questão de benefício, a gente também quer trazer o melhor em relação ao custo. Então a gente tem uma ferramenta que é completa, que vai atender a sua necessidade, que é rápido, que é prático, que tem um visual assim moderno. E além disso, a gente tem o valor também que fica acessível para qualquer negócio, ok? Manda mensagem lá para a gente, fala com o seu consultor aí, ou me liga, manda mensagem no meu número aí e a gente vai negociar e ver a melhor opção para você, ok? Até mais e um abraço.